Quero dizer que é uma alegria estar aqui, por várias razões. Primeiro, porque reencontro colegas, né? Colegas de quando eu estudei, e era adolescente, né? Jaqueline foi minha colega de turma. Estou vendo que minha xará, Gildene, a única pessoa que fez me sentir bem, não única com esse nome no mundo, foi ela. Estudamos juntas. E certamente outros colegas aqui da rede municipal, durante eu fiz parte 15 anos, né, a gente certamente pode ter se cruzado. Claro que tem gente que chegou mais recentemente, né? Mas quer dizer que é uma alegria voltar à GENAT, né? Eu sempre participei desse evento também como, né, como docente da rede municipal. Fui da escola Maria Cristina, fui da escola Veríssimo de Mello. E aí chegou um tempo que a gente foi também trilhar outros caminhos, né? Nossa trajetória vai girando e coisas vão acontecendo, e eu chego ao NEI. Né? Só que eu chego ao NEI em 2015, quando já estava, né, vamos dizer assim, uma professora, né, com experiente, né, formada profissionalmente, né? Então, não foi no NEI a minha formação inicial, minhas experiências profissionais iniciais, foi na rede municipal, foi também um pouco na escola privada. Então, quero dizer que é um prazer imenso estar aqui. E aí, antes da gente entrar na trilha 4 e no tema, né, propriamente do nosso mini curso, a gente quer convidá-los para uma apreciação musical, na verdade é uma apreciação literária e musical. Por que é literária e musical? Porque é a canção Sombra Boa, e essa canção, né, alguns aqui já conhecem, mas eu pensei em trazê-la porque tanto por sua beleza, como também para a gente também ir relaxar depois desse almoço, né, muita gente com sono, muita gente cansada, né, da rotina, dar uma relaxada, dar uma suavizada, e já é uma dica, né, de uma obra que a gente gosta muito de trabalhar com as crianças. Então, existe uma obra que a gente encontra aí na internet, Crianceiras, que foi construída como Márcio de Camilo, pegou as obras de Manuel de Barros, né, um poeta, e transformou em canções belíssimas. E depois o Márcio de Camilo também fez isso com a obra de Mário Quintana. Então, assim, é um produto de muita qualidade para a gente apreciar com as nossas crianças, e a gente agora vai apreciar Sombra Boa por aqui, ok? Então, deixa eu só iniciar aqui a apresentação. Qualquer coisa no áudio, vocês vão me dando um sinal se não der certo, que agora é assim, né? A gente dá aula, sempre precisamos dar aula com a participação dos alunos, mas agora muito mais.
Espero que vocês tenham gostado, tenha dado para ouvir bem. É lindo, né? Então é uma obra toda feita os vídeos são todos nesse padrão bem ilustrado, as crianças normalmente gostam muito, né? Agora eu vou exibir aqui a tela da minha apresentação. Só um instante. Pronto, aí está a nossa trilha. Processo de ensino-aprendizagem em tempo de ensino híbrido, e o meu nome, e a gente começa com esse olá, né, cumprimentando, né, faz de conta que estamos nos encontrando presencialmente, e fazendo esse cumprimento que hoje em dia é o que a gente pode fazer, né, de cotovelo, com os pés, aí foram cumprimentos criados por nossas crianças para a gente, e aí eu achei belíssimo para a gente dar aqui esse boa tarde para vocês. E o título do nosso minicurso: Práticas Pedagógicas com Crianças do Ensino Fundamental, Novos Formatos em Tempos de Distanciamento Social. Então, a gente hoje vai pensar, né, que práticas seriam essas e podem ser possíveis desde que a gente não pôde mais estar presencialmente na escola. Então, para contextualizar vocês, o Ney, né, de onde eu vou trazer essa experiência e essa socialização aqui, ele, desde o ano passado, né, as aulas presenciais foram suspensas, a gente viveu um período sem um contato mais direto com as crianças, a gente enviava dicas de atividades para as famílias, até que o tempo foi passando, a gente foi vendo que a pandemia não chegava, né, ao fim, e a gente foi pensando que precisava fazer algo diferente, né, e precisava retomar essa contabilização dos dias letivos, retomar o nosso calendário, e aí passamos ao formato remoto. Foi um período bem intenso, que certamente vocês, né, viveram, todos nós educadores vivemos, de tentar aprender como fazer isso, como é que a gente pode fazer a reunião virtual. Cada dia é um aprendizado novo, cada dia a gente também vai pagando um mico diferente, tentando fazer uma coisa que a gente não estava preparado para isso, mas a gente vai, né, conseguindo buscar caminhos, é sobre esses caminhos que a gente quer falar. E aí, continuando essa cronologia, então a gente, por um período, enviou dicas pelo WhatsApp ou por e-mail, e aí a gente selecionou um pai, a princípio, né, não vai demorar, é só por uns dias, a gente pensava. Selecionamos um pai representante de cada turma para a gente também enviar para o WhatsApp dele, e ele compartilhar com os outros pais, porque todas as turmas, né, tradicionalmente tem os grupos. Quando a gente viu que a coisa demorava demais, aí começamos a criar grupos do professor com todas as famílias, e chegamos ao formato do ensino híbrido, né? Então, hoje a gente vai conversar muito sobre essa possibilidade, né, o remoto e o híbrido juntos. E essa foto, ela é de um momento que a gente chamou de vivência híbrida, que agora pertinho, estamos de férias agora, umas 2 semanas antes, a gente conseguiu estruturar a presença, organizar a presença por 2 semanas das crianças do 5º ano apenas. Então, aí é um registro de um aluno nosso que estava sozinho no parque, porque realmente haviam poucas crianças nesse momento e ele, de fato, estava brincando sozinho. Aí a nossa degustação, né, que a gente já experimentou, Sombra Boa, poesia de Manuel de Barros e música de Márcio de Camilo. Aqui os 2 responsáveis por isso, Manuel e Márcio, né? Manuel faleceu em 2014, né, mas Márcio de Camilo esteve aí com o mestre, que bom, e aí Manuel de Barros, uma brevíssima biografia, né? Nasceu em Cuiabá, Mato Grosso do Sul, e foi um dos principais poetas contemporâneos. E Márcio é cantor, compositor, instrumentista, criado no Mato Grosso do Sul, né, tem uma atuação como produtor cultural, com projetos de incentivo à cultura, tem um trabalho belíssimo que vale a pena a gente sair na internet e conhecer. E é um pouquinho do que a gente vai trilhar hoje, né, nossa ementa, a gente vai falar sobre o tema de pesquisa no ensino fundamental,
que essa é a abordagem metodológica do Ney, e tudo que a gente vai falar aqui tem um porquê, né? A forma como a gente trabalha, entende a criança, entende o processo de ensino-aprendizagem é o que justifica as escolhas que eu vou compartilhar aqui. Vamos conversar um pouco sobre o nosso planejamento, como a gente organizou o tempo para esse ensino remoto e híbrido, conversar sobre como a gente buscou fazer a comunicação e interação com as famílias, e também sobre possíveis práticas com as crianças. Mas, assim, a gente fez essa estrutura, não é tão estanque, né, porque eu já soltei um pouquinho de como é que a gente fez a comunicação, né, pelo WhatsApp, e a gente vai, todo o tempo, não tem como a gente dividir rigidamente, a gente vai conversando, e esses temas, esses subtemas vão sendo abordados na nossa fala. E aí, o início, né, como eu falei, vou tratar um pouquinho da nossa abordagem metodológica, que é o tema de pesquisa, para todo mundo aqui entender o que é isso, né, e por que a gente trabalha assim. E também falar um pouco desse lugar, né, que eu estou. Então, para entender uma prática, você tem que entender o lugar, né, de onde se está falando, onde se viveu essa experiência. Às vezes a gente escuta um relato e, será que na minha escola também dá certo? Será que não? E aí a gente pensar, a minha escola tem outro contexto, né? Eu posso pegar uma ideia e adaptar para a minha escola. Ou então, na minha escola, o que não foi possível nessa escola pode ser possível nessa, sim, porque as circunstâncias, o contexto, né, a realidade daquele lugar é diferente, né? Então, vamos falar agora do Ney, né, que é onde eu estou atualmente. O Ney é uma unidade suplementar, nós estamos vinculados ao Centro de Educação da UFRN, e nós atendemos a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, então, desde o berçário 2 até o 5º ano. E além de ensino, né, nós somos escola de aplicação, nós professores de lá temos que fazer também pesquisa, atuar na pesquisa e na extensão, temos que ter dedicação exclusiva para isso, né? Então, como um colégio de aplicação, a gente também recebe pesquisadores, recebe muitos estagiários, recebemos já no primeiro semestre, vamos receber agora de maneira remota, mas ainda bem, o estágio está dando certo, muita coisa que a gente achou. E agora, como vamos fazer isso? A gente vai com calma, com muito debate, né, com muita discussão, muito trabalho coletivo, encontrando os caminhos. Então, esse é o Ney. E para nós as crianças são muitas, diferentes, especiais, são únicas, são seres humanos, não seres que virão a ser, né, elas são sujeitos de direitos, e elas desenvolvem-se nas interações sociais. Então, para nós, a interação é a prioridade. Quando a gente estava só enviando dicas, alguns professores que foram descobrindo, fazendo cursos, enfim, experimentando usar as ferramentas do Meet, e aí foram começando a fazer encontros pontuais, foi assim que a gente passou para o remoto, de fato, né? Encontros pontuais, muito mais para elas se reverem, lembrarem dos colegas, lembrarem que tem escola, do que propriamente para dar aula, né, ministrar aulas. Então, porque para nós a interação é de suma importância. E como é que as crianças aprendem? De tantos jeitos, né? E aqui, aí temos registro de duas imagens que eu considero lindas, do tempo em que a gente estava, né, presencialmente, mas eu também vou mostrar registros belos desse momento aqui. Então, aí é uma visita de campo que a gente fez, e também um tempo das crianças no parque manipulando, brincando com areia, porque a gente acredita que elas aprendem questionando, observando fenômenos da natureza, observando os animais, se relacionando com as pessoas, manipulando objetos, imitando, sim, na brincadeira elas imitam muito, e para nós a criança brinca, a criança do 5º ano brinca, a nossa criança do 5º ano brinca na areia, sentada lá no chão, é uma coisa linda de ver, né? A gente tenta que a brincadeira faça parte de todas as nossas turmas, né? E a gente tenta também que a nossa rotina da aula, né, de ter a roda inicial, de ter tempo de brincar, o tempo do parque, de ter repouso depois do parque, de ter hora da história, de ter roda final, isso aí vai do berçário 2 até o 5º ano também, né, e até de forma remota, a gente faz a roda inicial sem ser roda, né, nós temos um momento de acolher as crianças, marcar o calendário, falar sobre a rotina do dia, né, é a nossa roda inicial, só que pelo Meet,
e a gente tenta cumprir, né, ter um momento de história, ter a discussão, ter a participação delas, tem a hora delas anotarem a agenda do dia qual é, né, mesmo no Meet, a gente tentou preservar a nossa rotina. E aí o tema de pesquisa, ele nasce como? Ele é uma abordagem metodológica, como eu falei, criada pelo Ney, desde a década de 80, né? E essa construção não para, tanto que agora, com a pandemia, a gente pensou, e agora, vai dar para ter tema de pesquisa de forma remota? E a gente foi descobrir que dava, né? Claro que com algumas limitações, mas as crianças escolhem o que elas, né? Elas dizem dos seus interesses, o que sabem, o que querem saber sobre determinado tema, elas votam no que querem. Então a gente pensou, por que não? Mesmo remotamente, a gente, nos encontros virtuais, promover o debate, promover a escolha de um tema. Quando a lição do fundamental, geralmente, esse tema é votado com muita euforia, com muito fervor. Quando a lição da educação infantil também já começa, né? Eu tive uma turma 3, que foram 3 rodas de conversa para a gente decidir qual ia ser o tema de pesquisa, porque uma dizia, não, eu quero estudar sobre isso por conta disso, aí o outro, não, mas eu quero estudar esse outro, e eles vão se convencendo, e quando não há o consenso, a gente vota. E esse trabalho nosso é numa perspectiva sempre interdisciplinar. Então, o tema de pesquisa vai ser lobo, eles queriam saber se o lobisomem existia, então a gente foi vendo, assim, que áreas de conhecimento são convocadas para as crianças descobrirem o que elas querem sobre o lobo. E a gente viu que a história ia entrar, que a geografia ia entrar, que as ciências naturais iam entrar, que a língua portuguesa, né, com a lenda do lobisomem ia entrar. Então, a gente trabalha nessa perspectiva aí, sempre primando pelo respeito ao protagonismo da criança e aos seus interesses. É tanto que, se um tema é escolhido e a gente percebe que o interesse foi diminuindo, a gente, é hora desse tema parar. E o que torna um assunto tema de pesquisa, né? Ele tem que gerar questionamento, ele tem que envolver um componente afetivo no grupo, né? Tem que o grupo estar interessado e estar curioso a respeito desse tema. Como eu falei, ele vai precisar aglutinar várias áreas de conhecimento. Eu tive uma aluna do 5º ano que ela dizia assim para os colegas: isso aí não é um tema de pesquisa. Essa curiosidade aí, se eu ler uma matéria de uma revista, eu já vou descobrir, conseguir responder minha pergunta, né? Então, ela estava dizendo o que para a gente, né? No 5º ano, que ela já tinha se apropriado dessa forma de estudar e que aquele tema não era um tema, aquele assunto não servia para ser tema de pesquisa. E o tema, ele tem que possibilitar essa visão mais ampla da realidade, né? Se a criança começa a estudar, ela tem uma visão daquele tema e é claro que tem que sair com uma ampliação desse pensamento inicial. E aí, para ele acontecer, para o tema acontecer, ele tem 3 momentos que se entrelaçam, não são estanques, né, mas eles precisam, né, o professor precisa ter essa organização na condução do tema. Primeiro a gente vai fazer o estudo da realidade, que é, após escolhido o tema que a turma quer estudar, a gente vai fazer o levantamento do que elas sabem e do que querem saber a respeito. Esse é o estudo da realidade. Em seguida, a gente vai partir para a etapa da organização do conhecimento, que são todas as ações que a gente vai realizar, todos os estudos. Pesquisa na internet, visitar determinado local, convidar um entrevistado, fazer um experimento científico, fazer síntese, enfim, todas as ações que a gente possa fazer para responder as nossas questões, né, as questões das crianças. Então, essa etapa é de organização do conhecimento. Mas, às vezes, em plena organização do conhecimento, as crianças se pegam com mais perguntas, né, e aquele tema tem um desdobramento. Então, veja que, às vezes, o estudo da realidade, ele tem uma continuidade no meio do processo de organização do conhecimento, que à medida que vão descobrindo algo, aquilo vai puxando, né, vai se ampliando, as crianças vão percebendo novas possibilidades. Mas isso aqui é como? Acontece por quê? E a gente chega no ensino fundamental a ter temas de pesquisa que duram 1 ano. Né? Na educação infantil, às vezes, geralmente é um trimestre, elas não conseguem manter, geralmente, né, um interesse tanto tempo por um único tema, mas no fundamental, que eles já conseguem, né, aprofundar um pouco mais as discussões sobre determinada temática, chega a ser 1 ano com o mesmo tema.
E a aplicação do conhecimento é o momento em que a gente vai construindo síntese, socializando o que está aprendendo. Isso não necessariamente é no final, né? A gente costuma, né, ter uma experiência de trabalhar com projetos e tinha a culminância do projeto. Não necessariamente o tema vai ter uma culminância. Um dia a coisa vai acontecendo, né? Como um exemplo aqui, uma vez eu estava na turma e veio uma turma pediu licença que queria conversar com a minha turma, né? E o que era? Era uma campanha educativa que as crianças estavam visitando todas as salas com cartazes que elas tinham elaborado para pedir a todos e orientar que desperdiçassem menos água, fechassem a torneira, usar o banheiro. Né? Então, ali eu vi, olha só, uma ação de aplicação do conhecimento antes do tema delas ter sido concluído, né? As crianças já conseguem fazendo síntese e aquilo já vai gerando produtos bem significativos ao longo do estudo, né, e não somente ao final. Falando em estudo da realidade, eu trouxe esse quadro O que Sabemos e o que Queremos Saber como exemplo. Esse foi do tema de pesquisa Lobo. Eu trouxe propositadamente de uma turma 3, e não do ensino fundamental, para também a gente poder ver que o tema, né, que a metodologia se aplica nos dois segmentos. Então, essa foi uma turma 3 minha. Eles disseram o que sabiam, né, que os lobos faziam um som, que o cachorro fazia uau e o lobo fazia au, que o lobo tem mais pelo que o cachorro, que o lobo fareja pessoas. Aí eles afirmam as coisas lindas, que depois que a gente vai estudando, eles vão... Isso ia, né, para o nosso mural, e a gente vai marcando. Hoje não vai para o mural, o professor manda esse quadro para a família e tenta, de alguma forma, fazer esse mesmo trabalho, que é a gente ir acompanhando o que já foi respondido e o que falta ser respondido no tema. Não, eu vou ser breve aqui, não vou ler tudo, mas olha só que lindo que elas disseram lá, o penúltimo: os lobos têm medo de pessoas porque as pessoas querem caçá-los. As pessoas têm armas para caçar os lobos. Essa turma tinha criança de 4 e de 5 anos. E o que queriam saber? Eles queriam saber como a mente do lobo funciona. E bom que uma pequena lá, o tema já em vias de se encerrar, e ela disse assim, mas eu não entendo ainda como a mente do lobo funciona. Ela queria me dizer assim, não é hora de encerrar o tema de pesquisa ainda. Queriam saber como é o corpo do lobo, se cachorro é a mesma coisa que lobo, e o grande mistério é se os lobisomens existem, né? Ou se são pessoas, a coisa mais linda. Após esse levantamento, os professores fazem essa rede temática, a gente tenta enxergar, né? Aqui eu trouxe um exemplo do terceiro ano do fundamental, desse ano. Eles escolheram robótica e eles queriam saber o significado e a origem dos termos robô e robótica. Eles queriam saber como funcionam os robôs, são intrigados com a relação entre humanos e robôs, que atividades profissionais estão relacionadas à construção de um robô. Então, a gente vai conseguindo, a partir daquele quadro, né, do levantamento do que sabemos, do que queremos saber, a gente constrói essa rede, vendo tudo que a gente vai podendo abarcar com esse tema, e também enxergando aí as áreas de conhecimento que estão envolvidas. E aí eu não trouxe, mas a gente também constrói um quadro programático, onde a gente pega o que sabemos, o que queremos saber, e a gente vai, por coluna, colocando as áreas de conhecimento que foram convocadas para entender esse tema. Né? E que objetivos na história, nas ciências, na geografia, na língua portuguesa, na matemática, vão ser contemplados a partir daquele tema. Aqui um exemplo de um momento de organização do conhecimento foi quando a turma 4 da manhã, o ano passado, convidou um historiador. Eles estavam com o tema de pesquisa Personalidades Históricas da Humanidade. Então, ninguém melhor que um historiador para nos ajudar a entender, né, como é que a história é registrada, né, por que alguns fatos de algumas pessoas têm tanto destaque. E esse historiador, que foi o professor Rodrigo Vantuí, fez essa gentileza de vir para o nosso encontro virtual. Então, a gente tem isso demais no NEI, né? Já tinha presencialmente, de forma remota,
Acho que até mais, porque agora é mais fácil você convidar alguém, né? A pessoa não tem que vir para aquele espaço físico, ela de onde está pode contribuir. Então, esse ano a gente teve várias intervenções, uma cordelista na turma do 4º ano da tarde, eu pude entrar no encontro virtual onde tinha um biólogo no 1º ano falando sobre peixes, presencialmente a gente convidava a avó, um pai uma vez foi abrir um peixe para a gente, então a gente sempre precisou muito da ajuda de outras pessoas, porque na hora que o tema é escolhido a gente não domina tudo, né? A gente não sabe tudo, principalmente quando a gente pega temas da área de física, de química, que a gente, meu Deus, como é que eu vou responder essa questão dessa criança, né? Eu tive uma turma que queria saber muito sobre cérebro, então fomos chamar uma pessoa do Instituto do Cérebro para conversar com a gente, né? E esse profissional nos ajudar a responder as questões, porque o professor não pode dar conta de tudo, né? Então, esse é um exemplo de organização, um exemplo de aplicação do conhecimento. Aí foi um encontro, a semana passada, um sarau literário do 4º ano vespertino, das turmas das professoras Gilvânia e Ana Catarina, e a turma antes preparou esse convite, achei um charme, recebi no meu WhatsApp esse convite, de uma mãe, viu? As mães ajudando a divulgar os eventos dos filhos, porque quando tem evento assim, entra a família inteira no Meet, é uma festa. Então, eles convidaram, hoje eu vim te convidar para um sarau que vai rolar. As crianças, um cordel, vão contar. Arretado e divertido que o Ney vai apresentar. Então, vai ser onde? No Google Meet, tinha aí o horário, o dia, e ilustrado pelas crianças. Tudo lá é ilustrado pelas crianças, né? Toda a coreografia, tudo que a gente vai apresentar é construído com eles. Sempre com eles, só tem sentido se for assim. E foi um evento simples, porém significativo. Cada criança ia, as professoras iam ajudando a apresentar a tela com os cordéis, e eles iam recitando. Esse aí é sobre a cultura nordestina. E aí um exemplo de aplicação do conhecimento. A semana passada também eu assisti um espetáculo de teatro, coisa mais linda, aqui no Meet. Fizemos os combinados, todas as câmeras eram desativadas, e só quem ia falar naquele momento, naquela cena, é que ativava a câmera e microfone. Então foi uma lindeza de ver, né? Eles usando esse espaço da telinha para se expressar, e teve com direito a todos os atropelos, a microfone de menino não ativar no momento certo, as duas crianças simultaneamente se confundirem achando que era a hora delas. Então, assim, tudo é real, né, com toda a beleza e a dificuldade que a gente está tendo de fazer nesse momento. Só que a dificuldade é muito mais nossa do que das crianças, né? Elas desenrolam, encaram tudo com muito mais naturalidade e facilidade também com os recursos tecnológicos. Agora vamos falar um pouquinho sobre o planejamento e a organização do tempo, né? Tanto para as ações que a gente denomina de ensino remoto, como também de ensino híbrido. Não sei se do que eu já falei, alguém gostaria, se tem alguma pergunta, que eu não estou acompanhando o chat, se as mediadoras querem fazer alguma intervenção, ou alguém, se quiserem, fica à vontade, por favor. Com licença, Gildene, em relação ao chat, né, muitos elogios aqui ao trabalho do Ney, ao trabalho de vocês. Estão colocando, né, que o levantamento que vocês fazem, essas etapas, é surpreendente, né? Inclusive, uma professora aqui de geografia também mencionou que teve nessa experiência de vocês, professora de geografia, ministrando sobre vulcões também, nessa experiência, também mencionou aqui, né? Então, por enquanto, não são dúvidas, mas são muitos elogios aqui e relatos, viu? Ah, que bom. Olha, nós não somos ninguém sem esses colaboradores, sem esses professores que vêm ao nosso encontro, essas famílias que vêm. Um pai, uma vez, da gente foi ensinar, passou uma tarde ensinando a jogar a biloca, né? Que a gente, bola de gude, que a gente chama de biloca. Então, é fantástico, assim, você contar com as pessoas sempre, né? E convidar, então a gente prioriza. Inclusive, quando eu cheguei no Ney, eu tive a felicidade de ser dupla de uma professora, que essa professora, ela fazia uma lista, assim,
tão cuidadosa de qual é a família que não tinha sido convocada diretamente para uma colaboração. Aquilo me marcou muito, né, de ver, gente, que coisa linda, né, e eu não consegui fazer isso ainda que ela fez, mas ela tinha um controle. A tal mãe já veio para uma culinária, tal vó já veio ensinar a fazer não sei o que, tal avô, tá tentando prestigiar com que todas as famílias ao longo do ano pudessem ter um envolvimento mais direto, né? Isso é fantástico. E aí, a gente foi, né, pensando nesse remoto e híbrido, a gente se pega tentando entender o que é tudo isso, né? O que é cada conceito desse. Então, eu não trouxe aí conceitos, citações de obras, mas um pouco do que a gente foi entendendo a partir de coisas que foi lendo, né? Palestras, cursos que a UFRN disponibilizou para a gente, que a gente foi atrás, uns a gente conclui, uns a gente se inscreve e não dá conta de concluir. É uma loucura, né, esse formato de trabalhar da gente agora. Mas a gente entende que o ensino remoto vai ser essa metodologia, né, ou conjunto de procedimentos, enfim, nem sei se metodologia seria a palavra aí mais adequada, mas que ela combina atividades síncronas e assíncronas, ou seja, coisas que acontecem ao vivo, né, essa interação ao vivo nossa seria uma atividade síncrona e uma dica de uma atividade posterior à nossa seria uma atividade assíncrona. E o ensino remoto ele vai precisar de recursos midiáticos, que não necessariamente é a mídia digital, né? Muitas vezes o recurso também é o livro, é o kit de material impresso que a gente deixa na escola e anuncia que as famílias podem ir pegar. Nós temos crianças que não conseguem participar regularmente nos encontros virtuais e que a forma da escola chegar a elas é deixando um kit de material para essa criança. A gente tanto faz kits padrões para todos, deixa no NEI, avisa que podem passar e pegar, como a gente também às vezes faz kits individuais por saber que a situação e a necessidade daquela criança é diferente. E o híbrido, né, que a gente só agora em 2021 pensa, né, começamos zoando, achando que o híbrido ia ser logo, e não pôde, né, a pandemia tomou uma dimensão que a gente não esperava, mas o híbrido vai ser essa metodologia que vai compreender essa aprendizagem acontecendo tanto de maneira virtual como de maneira presencial. Então, a maneira como a gente experimentou, como eu falei, o ensino híbrido, foi contando com um remoto sim, porque a gente não pode ter todas no NEI, né, então, e algumas famílias optam por que o filho fique exclusivamente de maneira remota. Então, a gente está utilizando, né, desses dois formatos, vamos assim dizer, não dá para abandonar um, e também não dá para garantir que o híbrido vai chegar a todos e vai chegar a todas as turmas. A gente fez com o quinto ano, pretende agora no retorno das férias e ampliando, quarto e quinto, a gente já divulgou com as famílias essa possibilidade, né, esperamos poder cumprir, porque a gente não tem mais certeza muito de nada, a gente prevê, trabalha para que aquilo aconteça, mas as coisas não estão, né, no nosso controle, mas a gente pretende ir caminhando com as turmas, enquanto no fundamental, que são dois prédios, enquanto lá do lado que eu estou, né, mais do lado que eu me dedico, que é o fundamental, a gente vai começar com quinto e quarto, no prédio de educação infantil, né, a gente é favorecido por serem dois prédios, que a gente vai conseguir ter turmas ao mesmo tempo, sem aglomerar e sem estarem juntas. Lá, começar com turma 4, semana seguinte amplia para turma 3, a gente vai segurar um pouco o híbrido nesse momento para berçário e turma 1, porque a gente ainda tem que pensar, né, como é que vai ser a adaptação. A adaptação para a gente, né, pai e mãe dentro da escola, dentro da sala, né, a coisa acontecendo aos pouquinhos, com cuidado, para que a criança fique no NEI finalmente de maneira tranquila. E nesse momento a gente está achando delicado que o berçário e a turma 1 comece no híbrido, porque a gente teria que ter pais e mães dentro do NEI, envolve muito contato físico, né, são outros cuidados que as crianças querem, e a gente gostaria que nossos professores estivessem com um ciclo de vacinação concluído, né, então, por enquanto, a gente pensou nessa organização, mas tudo isso para a gente ir avaliando sempre, né, a gente gostaria de ter certeza de alguma coisa. E aí, sobre o planejamento e essa organização do tempo, a gente tem feito os planejamentos semanalmente, né, eu digo assim, a dupla de professores,
eles vão planejando por semana, mas eu digo que a gente não consegue mais, né? Você acorda planejando e anoitece, porque aí um elabora uma coisa, manda para o colega pelo WhatsApp, então é um eterno planejamento sem fim, com a coordenação, né, que é no momento onde eu me encontro agora. A gente tem tentado fazer encontros quinzenais com cada turma, mas nem sempre é possível, né, às vezes tem situações extras, como, por exemplo, as 2 últimas semanas eu não tive planejamento com nenhum professor, porque a gente, de fato, estava lá no NEI tentando que essa experiência híbrida funcionasse, desse certo. E a gente também realizou muitos planejamentos coletivos, às vezes a gente não fazia o quinzenal, porque não dava para fazer por dupla, eram decisões que tinha que ser todo mundo junto. Então, tudo que a gente faz, né, vai ser quantas vezes por semana isso, vai ser quanto tempo, qual vai ser a duração, tudo decidido coletivamente com os docentes. Então, a gente precisou muito de encontros coletivos, às vezes só do segmento da educação infantil e o fundamental separado, e muitas vezes com todo mundo junto. E tentamos manter também uma rotina de grupos de estudos mensais, onde a gente lê alguma obra, traz um convidado, a gente conseguiu trazer Mônica Fantin para falar com a gente sobre as mídias, conseguimos também trazer a Daí Nakarato para falar sobre o ensino da matemática, né? Tentando que a gente vá investindo também nessa formação continuada. E sobre o tempo, a gente também, assim, bateu o pé e disse, não vamos fazer encontros virtuais com a duração de uma manhã toda, de uma tarde toda, né? E isso foi difícil, isso foi muito questionado pelas famílias, não é à toa, porque, assim, imagina que uma mãe e um pai vê um filho que não estuda no NEI uma manhã inteira no encontro remoto e vê o seu filho do NEI num encontro bem mais curto. Então, assim, é inevitável, né, que a gente pudesse ser alvo de comparações. A gente pensa que fez o correto, né, manter encontros, tempos de tela curtos, né, respeitando um tempo produtivo, a saúde das crianças. Então, para vocês verem aqui nesse quadro, a gente traz, enquanto turma 1 e 2, sim, agora berçário, gente, desculpem, aqui a gente atualizou e eu acabei botando o quadro sem atualização, o nosso berçário começou recentemente, então, berçário, turma 1 e 2, o encontro de manhã, por exemplo, começa às 8h30 e ele tem a duração de 30 a 45 minutos, depende muito do grupo, o grupo, a atividade do dia que vai dizer essa duração. Já as turmas 3 e 4 da educação infantil, a gente tem 45 minutos a 1 hora de encontro. Aí, às vezes, numa turma 4, dependendo do dia, da empolgação do que está se fazendo, essa 1 hora pode se estender um pouco mais, né? Depende muito da atividade e da aceitação do grupo. No fundamental, a gente tem entre 1h15 a 1h30, mas a gente também tem relatos principalmente nas turmas maiores, 4º e 5º ano, ter 2 horas, né, 1h30 não foi suficiente, e eles estão lá no gás, né, com as crianças envolvidas, e aí isso se prorroga um pouco mais, então a gente tentou defender essa flexibilidade no tempo do encontro no ensino remoto. Pensando no híbrido, né, tendo como referência essas 2 últimas semanas que eu já mencionei, a gente pensou num tempo de 3 horas da criança no NEI. Então, aí o exemplo, né, o 5º ano matutino entrando às 8, saindo às 11, à tarde, a turma da tarde entrou às 14, saiu às 17, e aí, não a turma toda junta, como eu coloquei aí, enquanto a metade da turma está presencialmente, a outra permanece de forma remota em casa. Então, assim, como a gente tem 2 docentes, a gente conseguiu, né, assegurar que enquanto um professor está no NEI, o outro está de casa conduzindo o encontro. A gente vai experimentar agora, no nosso retorno, que o professor que vai ministrar o encontro virtual, ele faça isso do NEI. Não sabemos se vamos ter as condições tecnológicas suficientes, até porque o professor, ele faz isso com o seu próprio computador, a gente não dispõe de computador para todos lá, então vai ser cada um levando o seu, enfim, vamos ver como é que isso funciona, mas o que a gente quer dizer é que o tempo aí também não é o tempo completo que a gente tinha anteriormente, quando a gente ficava de 7h30 até 11h45 no fundamental, né? Vejam que aí está bem mais reduzido.
respeitando o tempo de uso de máscara, né, o tempo de tentar garantir esse distanciamento, tempo de escala, não vai poder chegar todo mundo na mesma hora nem sair, não pode ter horário de parque todo mundo igual, o horário de lanche não vai ser igual, então a gente vai precisar de muitas escalas aí rolando para ter o híbrido com todas as turmas, como a gente pretende. Aí eu tenho um exemplo, eu trouxe um exemplo de um quadro semanal. Os professores, claro, fazem um planejamento mais detalhado, mas isso é o que chega para as famílias, né? Então, um exemplo aí de segunda a sexta, olha aquilo que eu falei, roda inicial, a gente tenta, né? Roda inicial, vamos pegar esse exemplo aí do terceiro ano matutino. Nessa segunda-feira, foi dia 26/4, teve uma roda inicial, na roda inicial teve notícias, os ajudantes aí responsáveis por fazer a socialização de notícias, e também socializaram o livro lido pelo grupo, certamente o livro que foi encaminhado na sexta-feira anterior. Teve uma atividade 1 sobre o tema de pesquisa vulcão, olha aí o vulcão. Teve uma atividade 2, que foi a explicação da atividade de casa e a agenda. A gente exibe o para casa para eles anotarem, né, na agenda deles, e nesse dia está previsto a abertura do grupo de WhatsApp e o horário aí, que é onde o professor joga os materiais e as famílias podem tirar dúvida. Deixa eu dizer que, assim, tá bonitinho, a gente pensou em abrir o WhatsApp na segunda, quarta e sexta, com o grupo, né, do professor com as famílias, mas isso não funcionou assim, tenho que trazer aqui, fazer essa confissão. Na verdade, tem um grupo de WhatsApp que é aberto o tempo inteiro, e tem grupo que não, o professor conseguiu fazer um controle maior, enfim, né, a gente está experimentando organizar uma comunicação que funcione, que a família também não se sinta tão sem acesso à escola, mas é complexo, porque também que o professor não se sinta tão invadido, né, no seu tempo, na sua privacidade, mas é difícil. Nesse exemplo aqui, na terça-feira, por exemplo, o grupo não está junto, vejam que tem uma diferenciação. Grupo A, 8h30 às 9h30, grupo B, 9h30 às 10h30. E aí, depois, é que a professora fez a correção do livro de matemática, acho que o grupo A voltou para essa correção, enfim. Atividade 1, atividade 2, então, o que a gente faz? Alguns dias na semana, nesse caso aí é na terça e na quinta, os grupos entram divididos. Mas não, gente, é a roda inicial, tudo que está acontecendo aí foi feito, tudo, me confundi, tudo com o grupo A e depois tudo de novo com o grupo B. Tá? E aí, alguns dias na semana, não tem essa diferenciação de grupos, porque a gente está com a turma toda. E por que essa diferenciação de grupos? Porque os professores perceberam que, em algumas turmas, estar com todas as crianças ao mesmo tempo era muito difícil mediar, era muito difícil garantir a participação. Alguns choravam, ai, meu desenho, ainda tenho que mostrar meu desenho. Então, é difícil, gente, tá, né? Vocês sabem, está no comando de uma sala e ninguém se sentir frustrado, né, ou podado do seu direito de participar. Bem complexo isso. Então, o nosso combinado é mandar na sexta ou, no máximo, até a segunda-feira esse quadro para a família poder acompanhar, saber que material precisa, né, ser separado. Nem sempre funciona, a gente manda o quadro e, na hora, às vezes, a criança não está com material, às vezes a criança está, enfim. E aí um modelo de quadro de rotina que foi enviado também, só que para o ensino híbrido. E aí o que a gente tentou fazer? A gente tentou fazer o mesmo quadro, tanto para quem estava no presencial, para quem estava no remoto. Então, por que eu estou dizendo isso? Tentamos que, um exemplo aqui, a atividade 1 e a atividade 2 fosse a mesma, né? Só que uma turma está fazendo presencialmente e a outra turma está fazendo no encontro remoto. Vão mudar as estratégias? Muitas vezes vão mudar as estratégias, né? Por exemplo, na terça a gente teve aqui uma atividade da horta pedagógica, enquanto quem estava presencialmente foi para um espaço aberto, foi ver o cultivo de uma horta que tinha sido iniciada de forma remota, né? A pessoa estava no meio plantando, mas as crianças estavam de casa. O grupo que estava remoto recebeu um vídeo, né? Foi a maneira que a nutricionista encontrou, preparou um vídeo sobre
essa atividade e disponibilizou para eles apreciarem na aula. Às vezes ela entra, né, mas nessa semana especificamente ela não conseguiu entrar. Então veja que houve uma adaptação de uma atividade que está para quem estava na escola, para quem estava de forma remota. Na quarta, esse piquenique literário, ele também sofreu uma adaptação. Quem estava no NEI foi para o ar livre, né? Teve os livros disponíveis, fez o piquenique de um jeito. Quem estava remotamente, a bibliotecária entrou no encontro virtual, fez uma contação de história, incentivou, avisou com antecedência que eles preparassem um lanche, né? Que era um piquenique, e eles também puderam apreciar, né? Uma obra literária e aproveitar esse piquenique de casa. Então, a gente teve que fazer essas adaptações, sim. Sobre a comunicação e interação com as famílias, eu já tenho, né, comentado aqui uma síntese dos formatos que a gente encontrou. Grupos de WhatsApp, como eu falei inicialmente, era um pai interlocutor ou uma mãe interlocutora, e agora não, é o professor no grupo com todas as famílias. Criamos um e-mail da turma, então os encontros virtuais são sempre, o professor loga pelo e-mail da turma, um link fixo para os encontros virtuais, então eu botei aqui essa imagem do WhatsApp do grupo do 4º ano vespertino, onde estão aqui para vocês verem que na descrição os professores já colocam os links, e nesse caso aqui ele já tem o link do grupo 1 e o link do grupo 2, e aí já é um combinado, né? De quando no dia do encontro a turma for junta, vamos usar sempre o primeiro link. No dia que tem os 2 grupos, cada grupo já sabe qual é o seu link. Foi uma maneira da gente não ficar todo dia nessa história de link vai, link vem, criar links fixos. A gente tem tentado organizar essa comunidade virtual no SIGA, não está simples, vamos ver se agora vai dar certo no segundo semestre. Algumas turmas conseguiram, que é disponibilizar, criar a comunidade virtual no SIGA, as crianças têm acesso ao sistema, e usar como um aplicativo que as escolas privadas têm usado bastante, usar o SIGA para disponibilizar os materiais de estudo e não ficar enviando esses materiais todos soltos pelo WhatsApp. Então, estamos investindo nisso aqui. Outra maneira de estabelecer a comunicação foram reuniões de pais. A gente fez, às vezes, reuniões convocadas por nós, tanto para tratar desses formatos, como ia ser o ensino remoto, como poderia ser o ensino híbrido, como também para a reunião de final de trimestre, né, para apresentação de resultados. E também fizemos muitas reuniões que as famílias solicitaram, né, as famílias angustiadas, como é que vai ser, como é que vai ficar a situação dessa escola, meu filho volta, meu filho não volta. Então, a gente fez muita reunião que foi convocada pelos pais, né, a pedido dos pais, querendo esclarecimentos, querendo trazer sugestões, ideias, fazendo críticas, sim, também, em relação ao que estavam achando que não estava sendo contemplado. Enfim, foi um intenso diálogo, né, e um debate que não cessa, né. Vamos voltar agora e vamos ter que fazer esse movimento que a gente fez com o 5º ano, fazer mais intenso com o 5º, fazer agora com todas as famílias, né, que é reunião para conversar sobre o nosso protocolo de biossegurança, para orientar como vamos proceder, né. A gente criou formulário formulários de autorização, e a gente vai ter que conversar com todas as famílias sobre isso. Também no NEI a gente sempre tinha, e agora também de forma virtual, as entrevistas individuais, né? Então, por exemplo, observa que uma criança está ausente dos encontros, tenta ligar para essa família, tenta marcar uma entrevista, conversar individualmente com essa família, ver em que a gente pode ajudar. Então, assim, esse momento é uma prática nossa das reuniões individuais, que agora são todas virtualmente, inclusive quando a gente voltar, o contato com as famílias vai continuar sendo de maneira virtual, para evitar a circulação de muitas pessoas na escola. Os formulários, vou já mostrar exemplos aí para vocês, né, que formulários foram esses. E aí, práticas possíveis, a gente já vem mostrando algumas coisas, mas a gente vai agora trazer as práticas que a gente construiu nesse período da vivência híbrida, né, dessa experiência híbrida dos 5º anos. Então, esse é um formulário que a gente consultou as famílias para saber qual
a forma de participação dos filhos, né? A família queria que o filho participasse dessa experiência híbrida no NEI, ou a família tinha a opção que o filho permanecesse de maneira remota. Então, aí, só a primeira página do formulário que a família foi preenchendo e a gente foi pegando essas respostas, passando para o professor poder organizar a turma em grupos. Então, para garantir o atendimento ao protocolo, a gente não pode juntar toda a turma, né, no NEI. Então, a gente criou essa nomenclatura grupo A, grupo B, grupo C, que a gente chamou de núcleos de aprendizagem, entendendo que o grupo A é metade das crianças que fez a opção pelo formato híbrido, a outra metade que fez a opção pelo híbrido é o grupo B, porque eles são em maior quantidade, né, então são 2 grupos. Então, numa semana o grupo A está no NEI, enquanto o grupo B está remoto, e na semana seguinte inverte, né? O grupo B é que vai para o presencial e o A fica remoto, e o C é aquele grupo de crianças que os pais disseram, não, nesse não me sinto seguro em enviar meu filho, e aí eu quero que ele permaneça exclusivamente remoto. Então, o grupo C ele vai estar sempre acompanhado ou do grupo A ou do grupo B no mesmo encontro. E aí, então vamos lá, formulário, reunião, envio de formulário, fez o levantamento do formato de participação, fez a divisão dos grupos, aí é hora de trabalhar o protocolo também com as crianças. Né? Então, nós fizemos encontros virtuais só com quem a família optou por estar presencialmente, que também geraria muita ansiedade, é que não vai ficar ouvindo esses protocolos agora. Então, a gente fez um encontro para tratar dos procedimentos, de como a gente ia se comportar de forma diferenciada, né? Esse novo jeito de estar no espaço físico do NEI. Então, pegamos o protocolo de biossegurança e adaptamos e criamos uma versão do protocolo de biossegurança para as crianças do NEI. Aí é o slide, a capa inicial, desse protocolo adaptado para as crianças. Eu convidei algumas crianças do 5º ano para ilustrarem, fiz um encontro virtual com elas só para combinar isso, elas iam me mandando os desenhos pelo WhatsApp. Então, por exemplo, aqui é uma página que diz, logo que chegar ao NEI, você deve estar usando máscara, permitir que verifique sua temperatura e higienizar as mãos. Então, Cecília fez essa gentileza aí, usou as habilidades artísticas dela e fez essas ilustrações, e assim cada página do protocolo está ilustrado pelas crianças. E a nossa intenção é que, assim como a gente fez com o 5º ano, cada turma que for iniciar o híbrido, a gente ter essa breve formação do grupo. Outro formulário que a gente disponibilizou, esse tem sido mais trabalhoso, e será, porque é uma consulta diária que a gente realiza com as famílias. Em todo final de tarde ou início de noite, eu colocava o link desse formulário no grupo dos 5º anos, para os pais declararem que o filho tá em condições de saúde para estar presencialmente no NEI. Então, esse formulário aqui, ele vai dizer se o filho apresentou algum sintoma, se ele teve contato com alguém que está infectado, se alguém na casa está infectado, enfim. O pai vai marcando apenas, envia para a gente, e a gente vai fazendo esse controle do recebimento dessas respostas. E a gente passa a lista de quem já preencheu o formulário para o porteiro. Então, foi bem trabalhoso isso aí, né? Está sendo, vamos ver como é que a gente vai se virar agora, que vão ser mais turmas, porque aí o porteiro está lá, né? Recebe no WhatsApp dele a lista. Aí a criança chega, como é seu nome? Maria Luísa. Aí ele vai olhar, não, a família de Maria Luísa não respondeu o formulário. Lá vai a gente ligar, explicar para a família de Maria Luísa, olha, como é que Maria Luísa está? A senhora não sinalizou, mãe, no formulário ainda. Lá vai a mãe responder. Então, é um trabalho bem 1 a 1, né, bem delicado de se fazer. Então, entendo que foram 2 formulários, né? Um que autorizava a forma de participação, e o outro não. Esse é diariamente com quem decidiu pelo híbrido, com aquele grupo que vai na semana, ou só o grupo A, ou só o grupo B. E aí, vou caminhar para terminar, para dar tempo a gente conversar, né? Vou só mostrar aqui algumas imagens desses momentos, aqui momento de recepção das crianças, com os protocolos, né, de verificação e higienização, um acolhimento, né? Essa aí é Maristela Mosca, que é professora de música e é nossa diretora.
a Maristela recebeu com música, a gente pensou, como é que vamos receber as crianças que há mais de um ano não pisam na escola? Vamos chegar e ir para a sala como se nada tivesse acontecido, vamos conversar, vamos cantar. E aí ela, depois que cantou com eles, fez essa brincadeira de eles criarem formas de se cumprimentar, né? E aí aquelas fotos daquele olá que eu usei foram desse momento aqui, eles criando um jeito de cumprimentar o amigo, a vontade era dar um abraço bem forte, mas se não pode, eu posso fazer o quê? Aqui, quando eles foram para a sala, aqui vocês conseguem ter uma ideia da nossa sala, as mesas distanciadas, e aqui a gente fez uma gincana com eles sobre assuntos relacionados à pandemia, os protocolos da escola, para a gente conversar um pouquinho mais sobre como ia ser estar no NEI nesse novo momento. Registros aí da horta pedagógica, como eu falei, atividade que foi feita presencialmente, essa turma havia plantado esse milho, e nesse dia eles colheram, fizeram registros. Aqui o piquenique literário que eu mencionei, né, então a gente preparou, essa é a nossa bibliotecária Milena, ela organizou esse ambiente, dispôs de livros que estavam, né, não era nem em quarentena, eu brinco que era quatrocentena, era muito tempo sem ninguém usar, eu acho que ela também vai ter que pensar em como é que reserva o kit de livros, né, quando todas as turmas voltarem, né, aquele kit foi usado, tantos dias sem ninguém tocar, agora só pode usar esse. A gente tem aí, né, um novo cuidado de não compartilhar, eles não vão poder ir à biblioteca e usar como antes, que chegava e manipulava os livros, a gente não vai funcionar dessa maneira. Então, aqui Milena conta uma história para eles, e aqui Milena está no encontro virtual para o grupo que está remoto, ela está aqui, né, de máscara, está na biblioteca da escola, e tentou também mediar o piquenique com quem estava de casa. Aí a gente tem um registro de uma aula de educação física. A única atividade que a gente conseguiu fazer é uma participação simultânea. Né, a gente não concorda com a aula que é filmada, né, a criança que está remoto assiste uma aula que está acontecendo presencialmente, está sendo filmada. Né, a gente acha que o remoto é uma coisa, requer algumas estratégias, e o presencial outra. Mas em alguns momentos, achamos que foi muito produtivo essa interação de quem estava em casa, então aqui no telão, esse é o auditório nosso, a gente também fez as marcações no chão, tiramos as cadeiras todas, e nesse momento a professora Joyce, de Educação Física, conduziu uma aula que ela sabia que metade da turma ia estar no NEI e metade ia estar em casa. E um de nós ficava no controle do computador, se a criança queria participar, a gente ativava e desativava o áudio. Aqui a nossa aluna Sofia participando, aqui a vista de Sofia, o professor estava de casa, fez esse print aqui de como é que eles estavam vendo Sofia. Esse foi uma aula que eles interagiram e gostaram muito. Estavam todos ao mesmo tempo juntos. Aí um registro do momento do lanche, que é um momento muito delicado, onde a gente tira as máscaras. Né? Então, as crianças baixam a máscara, a gente combinou que a gente serve e eles ficam no local. Terminada a refeição, eles higienizam as mãos, trocam de máscara, e aí sim vão guardar os utensílios, não podem circular na sala sem máscara. Claro que isso, a gente ficou em cima, a criança às vezes ela se distrai, vai levantando a gente, não pode circular na sala sem máscara, coloca, tem que usar. A gente percebeu bem menos dificuldade com essas crianças do que o ano passado, né? O ano passado a gente não fez o híbrido, mas a gente fez um momento de despedida das crianças do 5º ano no NEI. E eu estava presente e vi que era muito mais difícil, assim, elas eram mais resistentes a usar máscara, baixavam para tomar água, esqueciam de recolocar, e as crianças agora já estão muito, muito mais habituadas com o uso desse equipamento de proteção. Então, aqui são 2 servidores da cozinha, ajudando a servir, mas o normal é a gente que serve, né, porque só tinha uma turma aí, eles foram, mas no NEI o professor que serve o lanche, e depois que também vai olhá-los enquanto eles brincam no parque. Aqui exemplos de momentos de brincadeiras, né, tem uma brincadeira dirigida, na quadra a gente pensou, época de festa junina, que brincadeiras a gente pode
trazer, que a gente tinha na nossa festa. Pensamos, uma delas era o boliche. E aí pegamos os boliches e vimos que tinha uma bola para cada criança. Então, cada criança usava a sua bola. E somente um dos professores arrumava os pinos de volta em pezinhos para não ficar todo mundo manipulando. Enfim, é necessário, é todo um exercício, né, de como é que a gente agora pode fazer coisas que fazia e adaptar para esse novo jeito de brincar, até de brincar, né? E aqui um momento de brincadeira livre no parque. Eu trouxe essas imagens aqui para mostrar que a higienização das mãos foi uma coisa muito séria que nos preocupou demais, a higienização das mãos, das superfícies, dos objetos, né? Aí na imagem, nosso funcionário da limpeza higienizando os corrimões, aí eu higienizando a mão das crianças, professor higienizando a bola que elas iam usar. Então, assim, é todo um trabalho, envolve muita gente, envolve muito cuidado, envolve um grande dar as mãos sem dar as mãos, né? É um dar as mãos sem dar as mãos, de fato, mas muita união, muita discussão e disponibilidade de todos nós para que isso dê certo, né? Também disponibilidade das crianças, a gente dizia, olha, nós estamos sendo pioneiros nisso aqui na nossa escola, ninguém esteve num formato híbrido, né? Olha a nossa responsabilidade de experimentar esse protocolo, de tentar que isso dê certo, para que a gente possa ensinar as outras crianças quando elas vierem também. Então, elas foram fantásticas, né? Colaboraram demais com tudo isso que a gente pediu. Aqui as nossas referências, a gente utilizou, para falar de tema de pesquisa, de um texto de Maria Carmen Rego, que foi nossa professora, o Currículo em Movimento, onde ela traz todo esse passo a passo do tema de pesquisa, esses princípios. A gente também se baseou na proposta curricular do Ney, porque, como eu falei, a gente faz uma rede temática, faz um quadro programático e vai vendo na nossa proposta quais objetivos de matemática são para o terceiro ano, e de história, e de geografia e de ciências. Então, a gente tem uma proposta com objetivos que estão previstos para aquele ano série, e vamos tentando, a cada tema de pesquisa, ver o que já foi contemplado, o que não foi contemplado ainda, para tentar incluir. Também consultamos nosso protocolo de biossegurança, elaborado ano passado por uma comissão, que eram pais, professores, a gestão da escola, e o protocolo adaptado para as crianças, que eu já mencionei, feito por nós também. Aqui eu selecionei essa imagem, quando elas estavam no auditório, para simbolizar esse obrigada pela atenção de vocês. E uma frase que eu acho fantástica, de Manuel de Barros, chamei o poeta de novo aqui, Manuel de Barros, ele diz, tudo que não invento é falso. A primeira vez que eu ouvi tudo que não invento é falso, eu achei que era uma frase egoísta. Hoje, com esse contexto, a gente está inventando tanta coisa, tendo que ser tão criativo, tão inovador, fazendo coisas que a gente desacreditava que eram possíveis. Aí eu penso, então o que a gente está inventando é realmente muito verdadeiro, né? Tudo que não invento é falso. Eu acho que o Manuel foi muito feliz quando ele nos dá de presente essa frase, e eu só tenho a agradecer a atenção.